Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News da TV, que tem o patrocínio da AltV, primeira TV por internet do Brasil, e também o apoio da Infinity, produtora de conteúdo, conduzida e muito bem conduzida pelo meu grande amigo Zé Emílio Ambrosio. O programa de hoje bem legal, vai ficar para a história, até porque vai pegar um profissional no momento da carreira dele, na vivência dele, espetacular. Nós vamos entrevistar hoje o Washington Oliveto. Não vou nem ficar falando muito, Washington, porque não vai dar para contar a tua história toda, né? Mas muito obrigado por você ter aceito o convite. Né? O Washington acabou de vir de Nova York, onde ele foi premiadíssimo. Para vocês terem ideia, quem compartilha hoje esse Hall da Fama que o Washington assumiu lá no The One Club em Nova York, fora o Clio Awards, que ele também foi homenageado. David Ogilvy, Léo Burnet, o Steve Jobs, John Haggerty e o Washington Oliveto, nosso orgulho, o único latino, provavelmente, da história da propaganda. Eu sou o único não anglo-saxão aí nessa turma aí. Poxa, só dou aquele... Mas é realmente um mérito, né? E você ainda fez um anúncio divertido, né? Falando que não vão conseguir te aposentar, é isso? Olha, Toninho, sendo muito sincero, aconteceu o seguinte, eu pretensiosamente, quando eu comecei em publicidade aos 18 anos de idade, garotão, eu imaginava, assim, se um dia eu, por exemplo, entrasse para o Hall of Fame do One Club. Naquela época, o Hall of Fame não tinha tantos anos. O primeiro que entrou para o Hall of Fame foi o Léo Burnet. Nossa, imagina. Depois teve Ogilvy, teve Robican, Bill Bernbach e tal. Então, eu pretensiosamente imaginava isso. Mas uma coisa é a tua pretensão, outra coisa é a realidade. Eu acho que a minha vida profissional tem sido muito generosa comigo. Eu tive a sorte de começar na publicidade num período onde a geração anterior à minha, a geração dos DPZs, do Alex Pericinoto, do Mauro Salles, essa geração já tinha profissionalizado Petrônio, a propaganda no Brasil. Verdade. Então era um momento muito bom para um menino com as minhas ambições, Aí eu sempre fui, além de tudo, muito trabalhador e acabou dando muito certo. Esse anúncio que eu escrevi, que repercutiu muito... Tá no Ed News também, lá a gente, foi ele foi um anúncio que eu escrevi audiência. com a maior sinceridade, que é o seguinte. Claro que eu fiquei muito feliz no ano passado, quando me colocaram no Lifetime Achievement do Clio. Foi bastante, né? Poxa. E principalmente mais no mercado feliz, americano, né? O Clio é muito forte lá. E mais feliz ainda com esse Hall of Fame, que é o máximo. Esse é o máximo. Dá. Só que eu estava comentando com amigos, com minha mulher, com meu sócio, teu amigo Paulo Gregorassi, quando eu tive essa notícia, eu falei, olha, isso está tudo muito lindo, mas essas homenagens muito pesadas têm uma cara de aposentadoria que me incomoda. Principalmente, eu tenho até o privilégio de ter sido um dos mais jovens eleitos para o Hall of Fame. Entendi. Mas eu tenho o privilégio de estar mais ativo do que nunca, sou testemunha disso. Trabalhando loucamente. Então eu falei, tudo bem, eu aceito a homenagem, mas não aceito a conotação de gran finale. Ótimo. Daí que eu escrevi um anúncio. Muito bom, genial. Como sempre, genial, né? Mas também me conta uma coisa, de verdade. Agora, eu li isso no teu livro, né? No livro que o Fernando escreveu, né? Toca dos Leões, né? Fernando Moraes. Que você realmente furou o pneu da Carmanguia 69 e você, ao invés de trocar o pneu, foi pedir emprego numa agência de propaganda, foi na porta, é isso mesmo? Foi, inclusive, o meu discurso do Hall of Fame para os americanos, basicamente, apesar que tinha gente do mundo inteiro, começou assim. Eu falei, olha, eu queria explicar a vocês que eu só estou hoje aqui porque furou o pneu. Que bom. Então o problema às vezes pode trazer uma solução, não é isso? E aí contei, eu falei, olha, eu estava com 18 anos de idade, eu estava indo para a faculdade que eu fazia de manhã. Naquela época, pretensiosamente, eu estava matriculado em 2 faculdades, uma de manhã, outra à noite, não estudava em nenhuma. Ficava só lendo. E aí, eu estava indo para a faculdade, furou o pneu. Eu nunca tive habilidade manual nenhuma. Me deu uma preguiça terrível de trocar o pneu. E aí eu olhei em frente, um letreiro, estava escrito HGP Publicidade. E aí eu resolvi, antes de trocar o pneu, pedir um estágio. E foi assim que eu comecei. Que ótimo, que bom. Isso é um belo exemplo para todos.
Divide um pouco essa tua cultura toda. Você acha que a capacidade de criar, ela está muito na leitura? Porque você é uma pessoa que lê bastante, né? Você lê livros aí, por semana você lê vários livros. Você acha que isso é fundamental? Olha, eu te diria, Toninho, que eu não tenho dúvida alguma que eu devo a minha vida ao Monteiro Lobato. Nossa, que bárbaro. Oh, e ele fez anúncio de publicidade, o senhor biotônico, né? Não, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu, por uma circunstância de vida, aprendi a ler muito cedo, aos 5 anos de idade. E a primeira coisa que eu aprendi a ler foi aquela coleção de 12 volumes do Monteiro Lobato, que vai desde o Renações de Narizinho até os 12 Trabalhos de Hércules. Isso me desenvolveu um prazer pela leitura muito grande. E eu passei a ler feito um maluco, a ponto de eu ter sempre tirado a escola de letra sem ser um bom aluno, sem ser um super estudioso, mas lendo muito. Sim. Aí, na minha adolescência, eu já tinha lido muito. E o que aconteceu? Eu também disse isso lá no discurso do Hall of Fame. Eu acredito sinceramente que todo mundo, indistintamente, nasce com a possibilidade, um certo talento, uma certa vocação, palavra de padre, mas vamos nessa, para fazer alguma coisa na vida. Mas são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Entendi. Por isso que são poucos os bem-sucedidos e os felizes nos seus trabalhos. Sim. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia na vida aos 13 anos de idade. Caramba, aos 13 anos de idade. Deu para preparar bem, né? Não, porque aos 13 anos de idade, eu, como lia muito, quando você lê muito, você desenvolve o quê? A habilidade para escrever. Sem dúvida. E aí eu queria escrever. Eu não tinha consciência da palavra mídia, mas eu queria escrever para todas as mídias. Queria escrever para rádio, jornal, televisão, revista, para tudo. Por outro lado, eu sou filho de um vendedor. Sim. E eu admirava muito meu pai. Então eu queria vender. Claro. Aos 13 anos de idade, eu racionalizei que aonde misturava escrever com vender e vender com escrever, era publicidade. Muito bom. Atividade que já vinha fazendo coisas boas no Brasil daquele momento. Vamos pensar que gente como o Boni, que depois fez essa história da televisão mundial. Teu colega, né? Teu grande amigo. Meu querido amigo, o Boni, na geração anterior, já tinha sido um grande publicitário. É verdade, então, ele foi de rádio e de propaganda, de agência de propaganda, né? O Boni fez, por exemplo, as famosas campanhas da Varig, com aqueles jingles maravilhosos. É verdade, Então, eu adolescente, eu já gostava daquela propaganda. Eu percebi, eu falei, nossa, aí mistura escrever e vender, vender e escrever. Quero ser isso. Que bom. Nesse comentário teu a respeito da leitura, você acha que essa geração nova que lê muito menos, né, ou lê muito menos papel, pode se prejudicar por causa disso? Olha, eu acho que não é uma questão de ler menos papel. É isso. É uma questão de ler menos quantidade, qualidade. Eu acho que a grande questão, inclusive, para quem quer ser um grande profissional de comunicação, vamos ser mais amplos do que publicidade, eu acho que está muito voltado ao não preconceito com a informação. Tá. Eu costumo dizer que talvez o que caracterize o meu trabalho e a minha vida é o fato de eu ser um sujeito que eu vou do Theodor Adorno, a Valesca Popozuda, com o mesmo prazer de convívio com a informação. Importante, né? Agora, lá fora, quando a gente estava aqui com aquela meninada voltada à cultura popular total, eu estava encantado em bater papo com eles. Impressionante, né? Como você chama a atenção mesmo de todo mundo. Quase que a gente não consegue fazer o programa. E bem possivelmente, se tivesse lá fora o Roberto da Mata, eu estaria conversando com ele com o maior prazer. Mas você tem essa opinião de que a vida é que cria, né? Ou seja, você vive, traz para dentro, produz a ideia e devolve. É isso mesmo? Para a vida. E para isso, eu preciso ser o quê? Um adequador de linguagens. Para eu ser um bom adequador de linguagens, eu preciso conhecer as linguagens. Para conhecer as linguagens, eu preciso ser um grande leitor. Eu brinco com alguns amigos meus que eu sou um cara, por exemplo, da internet, bem antes da internet existir. Por quê? Porque eu hoje
leio pela internet um monte de Imagino coisa, quanto. continuo lendo papel e tal. Sim. Quando a internet não existia, eu cansei de ir aqui em São Paulo e antes de dormir, comprar o Estadão na Major Quedinho Opa, e a logo cedo. Folha na Barão de Limeira, Isso aí. para ler antes de dormir. Hoje eu leio no eletrônico, no digital. Existe uma coisa, inclusive, existe uma pesquisa sobre isso que diz que existem dois tipos de leitores. O leitor defensivo, que lê para não deixar de saber o que os outros já sabem. Ah, tá. E o leitor ofensivo, que lê para saber o que os outros ainda não sabem. Muito bom. Eu sou um leitor ofensivo. Pô, sorte do Estadão, que você colabora com eles nas ideias, né? Privilégio, Pô, né? privilégio, tem um jornal Nosso como anúncio esse, sobre né? 140 anos do Estadão, Ah, tinha uma que frase legal. no final que é tão verdadeira que, assim, para nós o Estadão não é um cliente, é um exemplo. É mesmo, foi, é verdade. Washington, você acha que a gente já viu um pouco dessa parte da tua vida, a gente conhece bem, né? Até nos conhecemos há muitos anos. Você acha que existe um processo de aprimoramento em faculdade, em escola, de comunicação, em publicidade? Ou você acha que tem que aliar, como você já mesmo falou, outras experiências? Eu acho que estudar sempre é bom. Sim. Eu, por exemplo, que parei com as universidades que eu fazia por causa do excesso de trabalho e por ter me apaixonado pelo trabalho aos 18 anos de idade, não me orgulho disso. Eu acho que estudar sempre é bom e acho que a mistura das duas coisas, da experiência acadêmica com a vivência profissional é fundamental. Perfeito. Mais do que isso até, eu acho que a mistura das culturas mesmo. Eu lembro que quando eu estava estudando comunicações de psicologia, Sim. eu Importante. cheguei a matar muita aula para ir nas aulas de sociologia e política. Que ótimo. Porque era uma aula que eu sabia que naquele dia era a melhor aula da universidade. Fácil, fácil. Eu, por exemplo, é curioso, eu nunca estudei pelo diploma. Eu estudei sempre pelo conhecimento. Claro. E é uma coisa que eu recomendo. Muito mais gratificante, né? Vamos falar um pouco agora dessa transformação que você conseguiu fazer com a sua equipe, né? E com o meu amigo Paulinho Gregorassi também, na W Macan, né? Ou seja, uma agência da Madison Avenue, que veio para o Brasil há vários e vários anos, consagrada, e que agora entrou num estágio criativo, um estágio de desenvolvimento espetacular. Conta um pouquinho desse trabalho, porque é muito grande a agência. Eu lá no né? discurso do Ono Show falei um pouquinho disso também. Tá. Aconteceu uma coisa, eu tenho uma necessidade de me reabastecer e isso não me aconteceu depois dos 30 anos de idade. Desde os 18, a necessidade da eterna juventude, full time que está atrelada a fazer o novo de novo. Que bom, né? Em 2008, a W Brasil ia muito bem, estava tudo ótimo, mas eu estava com uma necessidade de dizer assim, o que eu posso inventar mais? E eu não tinha tido a experiência de ser sócio de uma grande multinacional. Eu tinha tido a experiência de, no início da W, de ter uma sociedade com um pequeno grupo GGK, talentoso, né? Que era a GGK. Sim. E a W tinha tido todas as ofertas para ser vendida, eu nunca quis vender a W. Aí eu falei, puxa, eu tinha que fazer a contramão dessa história. E em 2008, final de 2008, um dia eu estava conversando com o teu amado amigo Paulo Gregorassi, meu sócio. Sim, eu sei que, na verdade, apesar de gostar muito de mim, você preferia que o Paulinho estivesse aqui, eu compreendo. E eu te falei que ele está lá por minha causa também, viu? Mas ele está de férias em Nova York enquanto eu trabalho, tá frio merecidas lá, né? férias. E aí, eu, um dia falei, Paulinho, a coisa mais espetacular do mundo, hein? Seria juntar a W, sem vender, com uma grande multi. Mas eu estou pensando numa ideia que eu vou te contar. Caramba. E qual era a minha ideia que eu contei em Nova York, agora no One Show, e que eu propus para o pessoal da Macan na época? Juntar a W, que era mais internacional das agências brasileiras. Sem dúvida. Com Você teve, inclusive, agências fora, nos Estados Unidos e Europa. Com a Macan, que era mais brasileira das internacionais. Porque a Macan foi uma pioneira aqui. É, verdade. E seria o mais inesperado.
O projeto W Macan vai fazer 5 anos agora, em maio, e realmente é muito bem sucedido. A gente morre de orgulho que, agora, por exemplo, ontem saiu o relatório do Ibope Monitor, e a gente das 5 maiores foi a que mais cresceu. A gente passou do 5º para o 3º lugar, já. Poxa vida, que ótimo, hein? Imaginando... Me lembro que ela tinha caído muito antes da tua ida. Então, a Macan estava muito abaixo. A W Macan é um sucesso negocial e, melhor do que isso, é um sucesso criativo e ético. E você tem uma equipe bárbara, né? Eu tenho gente sensacional. Me conta esse danado de prêmio que você inventou. Como é que chama mesmo? Esse é um prêmio... Que ideia é essa? Esse eu inventei pelo seguinte: muitos dos prêmios me incomodam porque são prêmios para os profissionais que acabam elogiando mais a empresa que deu o prêmio do que o profissional que ganhou. Que ótimo. Bom. Então, esses prêmios, assim, melhor lugar para se trabalhar. Sim. Aí o cara ganha e diz assim, mas quem ganhou? A empresa, né? É, fácil. Aí eu falei, não, vamos fazer um prêmio que o cara queira mostrar para os amigos dele, que seja divertido, que seja coloquial. E aí eu criei o nome do prêmio, eu falei, o nome tem que ser muito popular. E o troféu, como o nome é muito popular, tem que ser muito elaborado. Olha. Aí eu chamei o Alexandre Soares, que é um brilhante designer da W Macan, eu falei, olha, você vai desenhar esse prêmio chique que dói, porque o nome eu fiz e o nome é bem popular. Então o nome do prêmio é Eu Sou Bom Pra Cacete. Então o cara que ganha, ele ganha. Ele mostra, ele mostra pros amigos dele, mostra pra namorada. Tá né? aqui, sou eu. Tem a versão feminina com todos os duplos sentidos, eu sou boa pra cacete. E aí o prêmio consiste em o quê? Ele é homenageado e pode ganhar um sujeito que tenha feito um grande gesto negocial para a empresa. Ele pegou um grande cliente novo. Opa. Pode ganhar um cara que teoricamente é de um departamento menos visível, como a contabilidade, mas ele desburocratizou a nossa forma de pagamento, ele merece. Sim. Ou pode ganhar um fator humano. Sem querer, a gente viu que um dos nossos caras ajudou uma criança a atravessar a rua. Também merece Eu Sou Bom Pra Cacete. É bom mesmo. A periodicidade é quando alguém merecer. Que ótimo. Não tem um prazo, tem uma data. Esse é o lado bom, tem o prêmio. O outro lado bom do prêmio é que o ganhador, além do troféu, ele ganha um almoço num dos grandes restaurantes de São Paulo, que ele escolhe, e ele pode, esse é também o lado bom. Não precisa ser lá no Prazeres da Carne. Não, não. Pode ir onde quiser. Não, a gente elegeu, basicamente pode ser no Kinoshita, no Átimo ou no Rodeio. São grandes restaurantes. Opa. Aí ele pode levar como convidado quem ele quiser convidar. Diz assim, quero levar minha mãe. Leva minha mãe. Quero levar minha namorada. Ou quero levar alguém do meu grupo, da minha equipe. Sim. Então, isso são todas as boas notícias. A má notícia é que o almoço é comigo. Que bom, que ótimo. Já pensou? E o cara não vai pagar esse almoço ainda? Não vai pagar. Genial, né? Bom, Washington, a gente, essa semana, foi surpreendido, para mim, foi uma grata, enorme surpresa por um amigo nosso comum, Nizam Guanais, chamando do Pelé da propaganda, mas o Pelé vivo, que está jogando, né? Como é que receber do Nizam Guanais, também um empresário da publicidade, foi teu funcionário até, acho que, se não me engano, é DPZ, mas como é que é receber isso, um elogio de um publicitário assim tão grande do nosso mercado, publicado num jornal como a Folha de São Paulo? Olha, eu tive o privilégio de trazer o Nizam para São Paulo. Quando ele veio da Bahia, de Salvador, você contou? Não, foi do Rio. Ele veio a história do Rio. toda foi a seguinte, eu conheci o Nizam, tinha um festival de publicidade do Rio de Janeiro. Eu estava no júri desse festival. Sim. Esse festival premiava com o Grand Prix o melhor comercial do ano. O júri, do qual eu fazia parte, chegou à conclusão que o melhor comercial do ano era um comercial meu. Eu nem votei. Que era aquele famoso comercial Xambinho, Queijinho do Coração. Sim. Mas existia uma outra campanha, só que era uma campanha brilhante, que eu gostava muito, que era a primeira campanha da Caixa, com o Luiz Fernando. Sim, o ator Luiz Fernando. E eu que estava no júri, eu falei, gente, eu sou muito isento para dizer. O comercial de Xambinho é muito bom,
mas a campanha da Caixa é algo muito bom que eu acho que a gente devia dar o Grand Prix. Olha que genial. Aí o Jairo Carneiro, que presidia Sim. o festival, falou, acho que tem um problema. A regra diz que tem que ganhar um comercial. Tá. Eu falei, então mudemos a regra. Que bom. E assim foi inventado que o festival passaria a ter 2 Grand Prix. Olha Um de que comercial coisa. e um de campanha. Sim, tem toda a lógica, né? A propósito, né? E isso invadiu todos os festivais a partir daí. E aí, a campanha era criada pelo Nizam e pelo Chico Abreia. Eu já conhecia o Nizam de um final do ano que eu fui passar em Salvador. E eu fui num lugar chamado Sandoval The Nightman, ouvir música popular. Oi, que jogo. E eu já era conhecido. E o Nizam chegou para mim e falou, eu queria me apresentar, eu estudo publicidade, sou seu fã e tal. Se apresentou. Viu? O Duda Mendonça tinha me falado que tinha um estagiário talentoso, que era o Nizam. Sim. No Rio de Janeiro, quando surgiu a coisa do prêmio... Aí você ligou todos os fatos. o Nizam veio e falou, puxa, lembra, me apresentei, muito obrigado, e ganhou o prêmio. Puxa. Ele trabalhava na Arteplan, Rio de Janeiro. Tá, sim. Aí eu precisava, onde ele Imagina, fez essa campanha, eu precisava, 2 meses depois, contratar alguém em São Paulo, trouxe o Nizam Putz, que para a coisa, DPZ. Depois o Nizam me acompanhou na WGGK, Sim. que virou da Brasil. Quando ele criou a DM9, eu, inclusive, dei a seta mão para ele. Que bom, E depois, evidentemente, viramos competidores. Aí o Nizam tinha uma personalidade muito competidora, às vezes agressiva. Foi competidor todas as nisso, coisas né? disso. Aí Esse é o aconteceu um Nizam. monte de coisas da vida que vão acontecendo. Aí a semana passada eu estava em Nova York, quando uma das nossas assistentes aqui de São Paulo me ligou, eu estava lá para o prêmio. Sim. Claro. Me ligou e falou, o Nizam está te procurando, onde é que ele te acha? Eu falei, passa o telefone tal que ele me liga. Aí ele me ligou para falar do anúncio. Do anúncio, da anúncio da Veja, teu. Do anúncio da Veja, que ele estava maravilhado, que aquele anúncio era uma loucura e tal. E eu sei que o Nizam tem uma personalidade profissional de se fascinar com coisas boas. Sim, verdade. Então ele estava, evidentemente, sendo muito sincero, o anúncio era bom. Sem dúvida. Eu falei, obrigado e tal. Até quando o Nizam quer falar com você, eu falei para a menina, ele não falou o que quer? Eu falei, não. Eu falei, só tem 2 chances. Ou ele quer propor algum negócio, Sim. ou é um elogio. Que bom, olha só. Não, eu falei, pelo tá dia, eu falei, engraçado. ou o Nizam tem alguma ideia de um negócio, ou é algum elogio. E era um elogio. Genial. E aí foi muito carinhoso. Foi carinhoso aí, mesmo, é difícil, né? Na segunda-feira agora, nós nos encontramos no MAN para o evento, sim, verdade, que era um evento que era uma continuidade quase do One Show. Sim. E aí a Donata, mulher do Nizam, me falou, o Nizam ficou falando de você 3 dias essa semana. Aí ele falou, eu escrevi um artigo para a Folha que eu acho que você vai gostar. Ai, que genial. Que era no dia seguinte, eu realmente gostei. Genial. Acho que isso é um tipo de homenagem que a gente tem que fazer na hora certa, né? Eu acho que ele fez mesmo. Né? Eu acho que tudo na vida ocorre com os devidos timings, com os devidos tempos, as devidas oportunidades, as devidas maturidades. É normal que seja assim. Mas tem o lado profissional e pessoal que vai fazer com que isso ocorra, né? E isso você tem feito bem. Fala um pouquinho de clientes, né? Como é que você vê esse modelo nosso, onde o cliente tem nos apertado um pouco, ou até exageradamente, em remuneração, né? E a possibilidade de crescimento. Você tem prospect que você objetiva, ou segmentos que você objetiva? Olha, eu te diria o seguinte, primeiro, historicamente, na minha vida profissional e na vida de profissionais da publicidade tidos como muito bons no Brasil e no mundo, incluindo meus amigos gringos do Hall da Fama, Sim. Historicamente, eles fizeram o melhor trabalho para os seus clientes mais amigos, mais generosos,
Sim, mais claro, felizes. porque tem essa coisa da reciprocidade, né? Muito Essa exagero não dá. Não, quando um cliente torce por uma agência, quer que a agência ganhe dinheiro, Ele ganha quer que a agência muito. ele ganha muito. ele recebe em troca. Verdade. Eu cansei de ver isso e canso de ver na Verdade. minha Bom, vida profissional, corretíssimo. em todas as minhas agências, seja no meu período de DPZ, onde eu não era um empresário, mas me comportava como tal, Verdade. e tinha o poder tal, seja depois nas Ws, onde eu sou um sócio, eu vi equipes minhas disputando alguns clientes para trabalhar. Genial, né? O que é fascinante. Cliente legal. Até porque esse cliente, ele te deixa usar um pouco mais. E a criatividade depende disso. Você Em não pode ser todos muito os quadradinho, né? Não, olha, eu vou citar até um nome. Eu tive um cliente na W Brasil durante um bom tempo, onde a gente fez um magnífico trabalho e foi muito bem sucedido. E tive até o dono dessa empresa vender a empresa, e aí teve um alinhamento internacional, que foi o seu Felipe Arno, dono da Arno. Sim. Nós fizemos um grande trabalho a ponto de deixarmos a imagem da Arno, na época, muito mais sólida, muito melhor do que a Valita, que era o seu competidor. Concorrente direto. O seu Felipe gostava muito do trabalho. E ele era um cliente muito rentável, que nos remunerava muito bem. Perfeito. E foi muito interessante, teve um final do ano que eu fiquei emocionado, que ele me convidou para almoçar, e ele falou assim, Washington, eu queria saber uma coisa. A gente está muito feliz com a agência, o trabalho está muito bom, nós aparecemos muito bem nas vendas, na pesquisa. Mas eu queria saber, e vocês estão felizes? Que vocês estão ótimo. ganhando dinheiro com a Que gente? isso? Vocês estão gostando de trabalhar? Genial, hein? Fiquei uma coisa maravilhosa Sem para dúvida. mim, assim, emocionante. Respeito, né? Respondendo à tua segunda pergunta, a W Macan, felizmente, graças a Deus, tem uma carteira de clientes bastante boa. Sim. São poucas as categorias que a gente não está, mas adoraria estar. Eu gostaria de ter um grande varejo, a gente não está. Ótimo. A gente ainda não tem um grande anunciante na categoria das bebidas alcoólicas, e que são anunciantes que fazem a Que diferença. bom. Então tá aberta a cervejas. prospecção. Tem algumas áreas que a gente não está e adoraria, tá? Tanto que os anúncios da W Macan, eu humildemente sempre me posiciono pedindo a sua conta. Muito bom. É. Genial. Mas estou até terminando o nosso programa. A gente ia ficar aqui horas e horas, né? Até matando as saudades, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o futuro, até porque o nosso programa vai ficar eternamente lá no Ed News, na internet, né? E que será visto até no mundo inteiro. Deixa uma mensagem para a gente. Não, eu acho que, me reportando ao Hall of Fame, eu terminava o discurso lá dizendo que achava difícil acontecer nos dias de hoje o que aconteceu comigo aos 18 anos de idade, até porque nos últimos anos muitas coisas mudaram. Os pneus, por exemplo, hoje raramente furam. É boa. Eu dizia isso lá, mas eu diria o seguinte, que muitas coisas mudaram para gerar oportunidades. Sim. E uma coisa não mudou. Quem tiver algum talento e muita vontade de trabalhar, tem tudo para ser um sucesso. Muito bom. Washington, muito obrigado, eu te agradeço aí pela sua disponibilidade. Sei que você está correndo bastante. Hoje tem uma reuniãozinha lá na agência ainda. Opa, vamos lá, que faz muito bem. Queria agradecer a audiência, agradecer a todos vocês. Lembrando que o Ed News da TV é patrocinado pela AltV e que também a gente tem o apoio da produtora de conteúdo Infinity. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa.